Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade aqui à leitura do livro acerca do casamento no Senhor. Um cristão nunca deveria se casar com alguém que não é salvo. Fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, versículo 39. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, versículo 14. Um cristão que não namore o incrédulo, não se casará com um incrédulo. Não subestime sua suscetibilidade. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Sejamos claros, Deus nunca nos levará a essa união. É fácil, especialmente quando estamos profundamente apegados a alguém, pensar que o Senhor poderia estar nos usando para a salvação dessa pessoa ou para conduzi-la à Assembleia. É, no entanto, perigoso misturar emoções dessa natureza com o desejo de evangelizar. Por mais genuíno que seja o nosso desejo, nossa visão é facilmente ofuscada. Além disso, precisamos reconhecer que um casamento no Senhor vai além de apenas encontrar um cônjuge cristão. Significa que o casal deseja reconhecer completamente a autoridade do Senhor sobre seu relacionamento. Onde procurarmos determinará com quem nos casaremos. Se procurarmos na academia, no trabalho ou na faculdade, nos exporemos a problemas. Não digo que seja impossível se casar com alguém que encontramos em um desses locais, mas se fizermos, criaremos imediatamente uma dificuldade, antes mesmo do casamento começar. Partindo da suposição de que eles sejam cristãos, onde adoram, em que creem, como foram criados, todas essas coisas devem vir juntas num casamento. No livro de Êxodo, vemos o princípio de Deus para encontrar uma esposa. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Êxodo 2, versículo 1. E para as mulheres que procuram um marido, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo. Números 36, versículos 6 e 7. No segundo caso, essa ordenança se refere especificamente a uma família que tem somente filhas e nenhum filho. Como a herança do pai passou para as filhas, elas não deveriam se casar fora de sua tribo. Dessa maneira, a terra era preservada dentro da tribo e não perdida por herança.
Talvez haja a objeção de que não estamos sob lei. Isso é verdade. Mas o importante princípio espiritual permanece. Quando alguém se casa com alguém de fora da Assembleia, muitas vezes esse casal vai deixar a Assembleia. Infelizmente, como frequentemente acontece nesses casos, a herança espiritual desse indivíduo, que poderia ter sido passada para as crianças, é perdida. Como sabemos se alguém é cristão? Se ele não pode dar uma clara confissão de sua fé, então este é certamente um começo ruim. Além disso, que tipo de cristãos eles são? Só porque estão na Assembleia, ou mesmo que estejam à mesa do Senhor? Infelizmente, isso pode não significar muito. Eles oram, leem suas Bíblias, entendem o que leem e, se não entendem, o que fazem sobre isso? Se o indivíduo está lutando espiritualmente, isso não terminará após o casamento. Em vez disso, seu parceiro será atraído para essa mesma luta. Desde nossa infância, cantamos. Leia sua Bíblia, ore todos os dias. Ore todos os dias, ore todos os dias. Leia sua Bíblia, ore todos os dias. E você crescerá, crescerá, crescerá. Inário Let's Sing About Jesus, número 36. Isso é algo real? Estamos crescendo? Se não lemos nossa Bíblia e nem oramos todos os dias, e não quero dizer por horas seguidas, qualidade é mais importante do que quantidade. Então, por que devemos imaginar que atrairíamos alguém com essas características? Naturalmente, estou assumindo que você está procurando alguém com esses atributos. Lembre-se de que geralmente encontramos o que estamos procurando. Deus espera que o homem seja, bem, um homem. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, versículo 13. Está tudo muito bem em se casar com um homem que tenha peitoral como de um fisiculturista. Mas a força física desaparece. E quanto à força espiritual dele? Ele é um levantador de pesos? Ele é um levantador de pesos ou se contenta em ser um peso leve? Irmãos, estejam à vontade, se quiserem fazer algum comentário, pode interromper. Se veio algum pensamento aí, não precisa esperar não, pode interromper, pode falar, fique à vontade. Principalmente nesse final, né, certamente o escritor nos chama a atenção daquilo que é muito comum nos seres humanos, que é olhar a aparência.
o homem é material, é materialista. Então, comumente, né, ele vai olhar o exterior das coisas e não está preocupado com o interior. Em tudo isso vai dar errado, mas principalmente no casamento, porque criou-se ali uma aliança, um vínculo. E se ele foi construído em cima de coisas fúteis, como a aparência, coisas passageiras, certamente que vai ser um casamento com problemas. Porque a principal afeição não está na parte interna, na parte espiritual, e sim naquilo que se corrompe principalmente, que é o exterior do homem. Então, aqueles que ainda não se casaram, é importante ter isso em mente, que não é fácil, porque nascemos assim, nascemos carnais, incrédulos, e voltar inclinados para a aparência, inclinados para o exterior, e não será realmente uma tarefa fácil, a não ser que ela seja no Senhor. Se for no Senhor, com certeza vai ficar fácil. Como o escritor deixa lá em cima, né? Aquela questão de se perguntar. Ele ora, ler a Bíblia, está em comunhão, está em assembleia, e como ele ora, e como ele pensa acerca das coisas espirituais. Então, tem que estar realmente em sintonia com os mesmos pensamentos, no mesmo sentido, porque se não for assim, certamente será problemático essa aliança. Então, antes de tomar tal decisão, é muito importante que ela seja feita no Senhor, em oração, em dependência, e sempre com esses questionamentos simples. Né? Se não me falha a memória, ou está escrito, ou já ouvi alguém falar, não tenho certeza, mas como podem andar duas pessoas juntas se não se combinam? Então, é muito importante que haja essa combinação, que haja esse acordo, principalmente aí no que se diz respeito às coisas espirituais. Vou botar o versículo para você aqui, Isaac, que você falou aí, viu? Mas me ajude aí, porque eu não lembro mais se está escrito ou se eu ouvi alguém falar, ou se é da minha cabeça. Excelente, é isso mesmo. Falei com outras palavras, mas aí agora está melhor. Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, certamente que não dará certo. A gente percebe que as coisas do Senhor é bem simples, né? Na realidade, o homem complica, né, as coisas. Mas as coisas do Senhor é bem simples e fácil para qualquer pessoa entender. Se não agirmos por emoção, se não deixarmos a alma falar, e sim o espírito, a razão, com certeza fica mais fácil tomar decisões mesmo as mais difíceis como essa.
O que você está procurando? Um cônjuge? Sim, entendi. Mas vamos tentar esse exercício mental simples. Imagine o garoto ou a garota dos seus sonhos. Se você não é do tipo visual, entre parênteses, e a propósito mesmo que seja, fecha parênteses, pense nas qualidades que estão no topo da sua lista. Afinal, as qualidades devem ser mais importantes do que a aparência. Agora, pergunte-se honestamente: onde tem estado o meu foco? Tem sido nas minhas necessidades, aquelas coisas que me satisfarão, aquilo que me fará feliz? Antes de avançarmos, vamos esclarecer: seu cônjuge não te satisfará e você não o satisfará, com base nos princípios das Escrituras expostos na primeira seção deste livro. Deus criou homens e mulheres para formar um relacionamento complementar. Precisamos encontrar alguém para nos complementar e não somente para nos satisfazer. Agora, em vez de perguntar o que há no relacionamento para mim, que tal perguntar o que há no relacionamento para meu futuro cônjuge? Ou mais importante, o que há nele para o Senhor? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Para que em tudo Deus seja glorificado. 1 Pedro 4, versículo 11. O casamento não está incluído nesses versículos? O casamento não tem a ver com o eu, até que deixemos esse modo egoísta de pensar. Uma grande parceira é apenas um sonho romântico. No dia do casamento, não tenho dúvidas de que a noiva e o noivo estarão subconscientemente pensando no que os aguarda. Eu tenho certeza de que não colocariam dessa maneira. Mas o pensamento velado está ali. Francamente, a menos que tenham tratado isso antes, eles realmente têm pouca ideia do que realmente sejam as necessidades do outro. Apesar do fato de que nós, homens e mulheres, vivemos no mesmo planeta, assim como nós entendemos um ao outro, às vezes parece que viemos de mundos diferentes. Obviamente, isso não é verdade. Temos um Criador que sabia muito bem o que estava fazendo. No entanto, quanto menos suposições fizermos sobre o sexo oposto e mais estivermos dispostos a aprender um com o outro, mais felizes seremos. Não suponha que, se estou satisfazendo minhas necessidades, então claramente devo estar satisfazendo as dela ou a dele. Isto está errado. Discurso duro, quem poderá suportar?
Com certeza, irmãos, esse é um exercício que devemos fazer diariamente. Não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. E o egoísmo certamente é uma das piores facetas, certamente, do pecado. E ninguém está livre de escorregar, de cair nesse erro do egoísmo. E até achar que não, que o que está fazendo é em prol do outro. E no fundo é uma grande armadilha. E podemos estar nos auto-enganando e realmente pensando em si mesmo e não no outro. É importante esse exercício diário para não cairmos nessas armadilhas da carne. Tem a Bíblia alguma indicação do que deveríamos procurar em um cônjuge? Com certeza, vamos começar com a garota. Que qualidades ela deveria procurar em um homem? Uma vez que o marido deve ser o cabeça, certamente ela deve procurar qualidades adequadas a esse papel. Homens mandões são maridos ruins. Liderança. Rapaz. Liderança não é ditadura. Procure alguém que possa prover orientação espiritual e prática em casa, que seja capaz de liderar e dirigir e, quando solicitado, tome as decisões difíceis. Curiosamente, muitas das qualidades exigidas para um presbítero e diácono representam traços desejáveis no marido. De fato, alguém que não seja um bom marido e pai não está qualificado espiritualmente para assumir um papel de supervisão ou mesmo de serviço na assembleia. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Tem outra tradução que fala com toda a mansidão, se não me falha a memória. 1 Timóteo 3, do 2 ao 4. Versículo 2 ao 4. Pense no homem descrito por esses versículos e naqueles que não têm essas características. De acordo com as Escrituras, o marido deve prover para sua esposa e filhos. Isso não significa dizer que a esposa não pode ajudar. De fato, ela pode muito bem ajudar, principalmente antes de ter filhos. No entanto, o apóstolo fala de modo firme sobre a responsabilidade do homem. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, não provê para os seus, entre colchetes, né? E especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
1 Timóteo 5, versículo 8. Em Provérbios lemos: prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Provérbios 24, versículo 27. Eu questionaria os motivos de um jovem que esteja procurando uma garota, quando ele não tem meios para mantê-la. A responsabilidade recai sobre quem? Sobre ele ou ela? As palavras que Noemi falou, a sua nora, vêm à mente. Minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem? Ruth 3, versículo 1. Noemi não estava procurando um marido rico para Ruth, para que então ela pudesse se acomodar com os servos prontos a servi-la. Este não é o descanso que ela procurava. A noiva, em Cantares de Salomão, descreve assim aquele descanso. Eis que és formoso, ó amado meu, como amável és também. O nosso leito é viçoso. As trevas da nossa casa são as traves, as traves da nossa casa são de cedro e os caibros de cipreste. Cantares 1, versículo 16, 17. Ele era formoso e gentil, com certeza, mas além disso, ele proveu descanso, segurança e abrigo. Para algumas mulheres, isso pode ser traduzido como maturidade e força. Confio, no entanto, que você é mais sábia do que isso. O físico é uma avaliação superficial de um homem ou mulher. E sobre o homem? Existem versículos semelhantes que descrevem o que procurar em uma... Só um instante que ficou um pouquinho... E sobre o homem, existem versículos semelhantes que descrevem o que procurar em uma esposa em potencial? Certamente existem. Provérbios 31. Só um instante. Provérbios 31. Imediatamente vem à mente: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, versículo 10 ao 12. Esta sim é uma ajudadora. Se o capítulo 31 de Provérbios descreve a mulher a ser procurada, o capítulo 5 descreve aquela que deve ser evitada. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Provérbios 5, versículo 3 ao 5. A palavra estranha neste contexto não significa esquisita. Sem dúvida, essa mulher tem muito charme natural. Ela é estranha porque não tem nada em comum com um jovem piedoso. Encontramos advertências e exortações semelhantes no Novo Testamento.
E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. 1 Timóteo 5, versículo 3 e 14. Embora possa não ser o principal papel da esposa ser provedora da família, o que ela está fazendo enquanto permanece solteira? Ela é uma fofoqueira intrometida? Ocupai-vos até que eu venha. Está escrito. Deve ser verdade para todos os servos de Deus, homem ou mulher. Lucas 19, versículo 13. A mulher virtuosa, de Provérbios 31, é trabalhadora, complementando a renda do marido na medida do possível. Suas mãos são mencionadas 7 vezes. Nesta economia moderna, essa atividade pode ser mais mental do que manual. E não há nada de antibíblico nisso. Há muitos outros versículos que poderíamos recorrer com relação ao marido e à esposa, em potencial. Se você está procurando um cônjuge piedoso, a Escritura fornece um retrato detalhado. Apaixonando-se. Até agora, eu não disse uma palavra sobre romance ou sobre apaixonar-se. Talvez alguns estejam perguntando: não devemos seguir nosso coração? Apesar dessa fala ter sido usada inúmeras vezes na mídia popular, a resposta curta é não. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Dito isto, no entanto, não significa necessariamente que não haverá romance ou que ninguém irá se apaixonar. Seria um relacionamento triste se tudo fosse conduzido como se fosse uma transação comercial, onde há uma lista de requisitos, certas qualidades que devem ser atendidas, e o acordo é então fechado. De fato, se não houver afeto, se o coração não estiver comprometido, se não houver química, como as pessoas dizem, certamente algo estará faltando. Em Cantares de Salomão, a Sulamita, Cantares 6, versículo 13, está tão tomada por seus sentimentos que ela diz: desfaleço de amor. Cantares 2, versículo 5. Ou como diríamos, estou doente de amor. É um estado que ela não deseja perturbar. Não acordeis, nem desperteis, ó meu amor, até que ele o queira. Versículo 7. As 3 vezes que encontramos essa última expressão em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 7, 3, versículo 5, 8, versículo 4, marcam o fim de uma cena.
Em cada caso, no entanto, segue-se um tempo de atividade renovada e vemos um maior desenvolvimento nos afetos da noiva e na compreensão do noivo. Por mais que desejemos, não se pode andar em estado de euforia, sem apetite e incapaz de dormir. Em última análise, a realidade deve retornar e pensamentos racionais devem nos guiar. Infelizmente, estar doente de amor geralmente acompanha a paixão, especialmente quando os sentimentos de alguém não são correspondidos. A pessoa acredita que não pode viver sem o outro, que aquela pessoa é a única que a fará feliz, Sem ele ou ela, estará incompleto. Ele ou ela me faz uma pessoa completa. Tais sentimentos não são apenas exagerados, mas prejudiciais. Somente Deus pode nos fazer completos. Só Ele é suficiente para atender às nossas necessidades. O mundo retrata esse amor como um ideal elevado. É o tipo de amor Romeu e Julieta, o amor pelo qual vale a pena morrer. Romeu e Julieta eram dois adolescentes imaturos, impetuosos. Tais sentimentos, no entanto, não são a representação do amor verdadeiro. Esse tipo de amor é superficial e egoísta, como uma nuvem no meio dos relâmpagos. Uma garota ou um rapaz em tal condição não é de todo racional. De fato, eles carregam as características de alguém cuja mente está como que embriagada. Como resultado, as ações são mal interpretadas. Os pontos fortes e fracos são julgados erroneamente. E a paixão prospera em sua própria ilusão. O amor verdadeiro corre fundo como um rio, transbordando suas margens. A maioria está ciente de que as palavras gregas para o amor, ágape e filéu, ocorrem com frequência no Novo Testamento. De fato, existem outras duas palavras gregas que também significam amor. A primeira raramente aparece no grego antigo e seria desconhecida para a maioria, enquanto a segunda, sem dúvida, será reconhecida por todos. Eros é um amor apaixonado com desejo sensual. Também é esse amor à primeira vista, a paixão que temos considerado. A palavra erótico deriva de eros. É interessante notar que eros não aparece sequer uma vez no Novo Testamento. Isso não quer dizer que maridos e esposas não devem sentir paixão ou desejo um pelo outro. No entanto, quando tais sentimentos são mencionados nas Escrituras, formas alternativas de expressão são usadas no lugar de eros. Quando a natureza do amor verdadeiro é assim desvirtuada, então o desejo de realizar esse amor será equivocado. Paixão desta natureza pode levar às escolhas muito ruins. Aminon, filho de Davi, acreditava que amava sua meia-irmã Tamar.
Sua beleza o cativou. Leia segundo Samuel 13. Ele ficou tão atormentado por ela que ficou doente. Ele desejava Tamar para si mesmo, mas não via como obtê-la. Infelizmente, Aminon tinha um amigo, Jonadab, que sabia exatamente como se aproveitar dos sentimentos de Tamar, apelando à sua compaixão feminina. Tamar é atraída para o quarto de Aminon, onde ele estava deitado fingindo estar doente. Sozinho com Tamar, forçou-a a deitar-se com ele, tendo obtido seu objetivo. O ódio de Aminon por Tamar excedeu sua paixão anterior. Existem inúmeras lições a serem aprendidas dessa história. Esse tipo de amor não é confiável, é egoísta, enquanto o amor verdadeiro se preocupa com a outra pessoa. Enquanto o amor verdadeiro se preocupa com a outra pessoa. Quem conscientemente machucaria alguém que amasse? O ódio de Aminon ao final não é atípico. Já tendo satisfeito sua luxúria com Tamar, ele não precisa mais dela. Rapazes, por nem um minuto acreditem na mentira de que garotas secretamente desejam ser maltratadas. O não, entre aspas, dito por Tamar, deveria ter sido suficiente. E certamente teria sido para qualquer homem que realmente a amasse. Davi deveria ter protegido Tamar. Em vez disso, ele a enviou para Aminon. De sua parte, Tamar deveria ter deixado o quarto com todos os demais, como José fez, Gênesis 39, versículo 12, em vez de ficar sozinha com Aminon. Vai vir um outro título e a gente termina esse parágrafo ou a gente já para por aí mesmo? Acho melhor encerrar só até aí mesmo, não é, Isaac? Esse assunto foi muito bom aí. Guardar esse aí Não, eu primeiro. digo assim, conclui esse parágrafo, mais embaixo é o quê? É outro título? Olha aqui, olha aqui, então aqui. Não, continua os tópicos. Então, só concluir esse último parágrafo, né? E aí a gente para aí, porque aí vai ser alguns exemplos e tal. Nessa história, Deus revela a crueldade que se esconde no fundo do coração do homem. Alguns podem achar que este é um exemplo extremo e que a paixão geralmente não termina em estupro. E eu concordo. No entanto, não vamos ignorar os muitos princípios a serem extraídos dessa passagem. Deus, em sua sabedoria, a registra para nosso aprendizado, mesmo quando essa paixão ardente não termina de modo tão terrível. É equivocada e levará alguém a um beco sem saída. Não a confunda com amor verdadeiro.
Ok, Isaac? Então, a gente fica aqui, deixar guardado aqui já o link, ver também o tema que a gente parou. E pronto. Alguns comentários tiveram aqui. Comentário rápido. Meu irmão também, Nilton, né? Quando pedi a Deus a minha namorada, tanto eu quanto ela éramos do mundo católico, devotos a Cristo Jesus. Com o tempo fomos evoluindo, pois nem sequer sabíamos de reunidos em nome do Senhor Jesus, o Senhor. Isso aí foi em setembro de 1987. Foi nosso casamento, o casamento deles. E, como disse, apesar de ser, na época, católico, praticante, eu pedi a Deus uma namorada. E Deus me deu uma namorada. Tomada noiva e, por fim, casados. Ou seja, foi minha única garota e até hoje estamos casados. Em nome de Cristo Jesus. Agradeço a Deus, Pai. Ele não falha. Em homenagem ao tema, ora estudado, lembrarei desse dia que Deus nos concedeu. Não falou do celular também. Muito bom esse livro. Muito boa leitura. Muito bem chamativo isso aí. Bem, com bastante exortação, né? Chamando a atenção, estimulando. Lusitânia, pode falar, Lusitânia. Só não dá. O senhor se importa de ler de novo, por favor? Lê o quê? Lê esse trecho que o senhor colocou por último aí, cortou aqui. Mas qual trecho? Do texto ou foi do que eu É comentei? do texto, quando o senhor começou a ler, quando o irmão Isaac encerrou, o senhor começou a ler alguma coisa de alguém, que estou sem óculos aqui. Ah, foi de Newton. O senhor pode ler de novo, por favor? Ah, foi aqui do irmão José Newton aqui. Ele fala assim, quando pedi a Deus a minha namorada, tanto eu quanto ela éramos do mundo católico, devotos a Cristo Jesus. Com o tempo fomos evoluindo, pois nem sequer sabíamos de reunidos em nome do Senhor. Setembro de 1987 foi nosso casamento. Ele bota em parênteses aqui, né? E como disse, apesar de ser na época católico, praticante, eu pedi a Deus uma namorada. E Deus me deu uma namorada. Tomado noiva e, por fim, casados. Ou seja, foi minha única garota e até hoje estamos casados, em nome de Cristo Jesus. Agradeço a Deus Pai, Ele não falha. Em homenagem ao tema, ora estudado, lembrarei desse dia que Deus nos concedeu. E outras coisas aqui que os irmãos escreveram, dizendo que o livro é muito bom, boa leitura. Foi isso aqui. Sueli, a irmã Sueli, está com a mão levantada. Tem alguma pergunta, irmã? Ou alguma coisa? Desculpe, amado, sem querer eu bati o dedo aqui, perdão, eu não tenho pergunta, não. Muito obrigada pelo tema. Ah, certo, irmã, tá, tudo bem. Aí todos sabem, né, que se clicar na mãozinha aí é para chamar a atenção da gente, porque a pessoa pode ter alguma coisa, ou alguma pergunta, ou vai falar algo aí, né? Tudo bem, Sueli? Acabei de Então, aprender, amado. essa mãozinha serve para isso aí, é por isso que eu estava perguntando. Aí Lusitânia mesmo acionou a mão aqui, aí ela procurou saber sobre o que estava lendo antes.
Ok. Então, já podemos encerrar, né?